Olá, pessoal! Estamos chegando ao terceiro podcast em Tessalonicenses e hoje nós vamos falar de um assunto palpitante. Se estamos vivendo o fim dos tempos. De vez em quando, por conta de algum acontecimento, alguém diz que nós estamos vivendo os últimos dias, o Apocalipse. Foi assim na virada dos anos 900 para o ano 1000, foi assim no século XIX, no meio da Revolução Industrial, foi assim também na virada dos anos de 1999 para 2000, quem não se lembra da temida virada. Depois foi assim em 2012 por conta de uma lenda maia. E agora, com a chegada da pandemia, alguns voltam a falar que nós estamos vivendo o fim dos tempos. O que será que a Bíblia diz sobre esse assunto? Em especial, o que é que a carta que nós estamos estudando fala sobre esse assunto? Vamos lá? Logo após a vinheta. Júnior, seja bem-vindo. Olá pessoal, tudo bem? Agora eu só falo depois da vinheta, eu vou reclamar no RH depois. Antes da gente olhar para a carta e sem rodeios, eu te pergunto: nós estamos vivendo o fim dos tempos, os últimos dias? Sim, Uau, assim, sem rodeios? foi como Resposta você simples, pediu, né? objetiva, direta? Mas vamos lá. Bom, vamos primeiro, assim, acho importante tirar todo o sensacionalismo desse assunto e as teorias da conspiração presentes quando se pensa nessa ideia de fim do mundo, né? Aham. Para a Bíblia, eu posso responder sim, responderia de novo. A ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus apontam que estamos vivendo os últimos dias. Atos 2,17 diz assim: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Quem cita isso é Pedro, lá em Atos 2, né, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, e ele diz: e nós estamos presenciando tudo isso. Então, por isso a gente entende que esses últimos dias se estendem da primeira até a segunda vinda de Jesus. Ok, mas sendo mais específico, como é que a pandemia aponta para esse fim do tempo? Então, de alguma forma, a pandemia, ela, para também tirar todo o sensacionalismo, né? De tantas teorias da conspiração que tem se construído no mundo por causa dela, né? Mas episódios como a pandemia, tipo o que está acontecendo agora exatamente, ela está prevista nas falas de Jesus quando ele fala desses últimos dias, em Lucas 21, em Mateus 25, em Marcos 13. Ele cita diversos sinais. E um dos sinais que ele cita são fome e epidemias. Então, assim, um momento como esse fazem parte de um conjunto de sinais dos últimos dias. Mas na Bíblia não tem o sensacionalismo que tem pra gente quando essas coisas acontecem, como se faz parte de um conjunto de coisas que já aconteceram, estão acontecendo e que talvez possam ainda acontecer. É porque quando a gente fala de final dos tempos, dá a impressão de que a gente está nos últimos dias, Uma coisa literalmente como um tempo finito no curto prazo, em algo que tá para acontecer, logo, logo já acontece. E eu acho que quem está ouvindo esse podcast, se está ouvindo esse podcast, é porque tem essa curiosidade também se a gente vive essas últimas horas, esses últimos dias, né, desse período. Então, aí, se a gente for pensar desse ponto de vista, então agora, nos próximos meses, pouquíssimos anos, a gente não consegue cravar. Aí a Até gente porque entra. Deus ele não se limita ao nosso tempo e espaço. Então, o nosso conceito de tempo é diferente do conceito tempo para Deus, né? Por isso que a gente já está nos últimos dias desse conceito de Deus. É um período muito curto, esse período final aqui, ainda que ele dure mais 100, 200, não importa, anos, né, na verdade. Porque na concepção de Deus, a gente já vive esses últimos dias. Mas pensando assim, se a Mas, gente fosse. desculpa te interromper. E de certa forma, então, na hora que Jesus ressuscita,
Ali já começa o final dos tempos, não? Jesus fala que muito em breve ele volta para nos buscar. Muito em breve já se passaram 2000 anos. Mas justamente por isso, porque nesse tempo de Deus a gente vive os últimos dias. Só que se a gente for fazer esse cálculo, né? Então será que a gente está nas últimas horas ou nos últimos minutos? Aí a gente começa a entrar num sensacionalismo que o próprio texto Jesus vai dizer: não compete a vocês se preocupar com o tempo e as épocas. Paulo diz em Tessalonicenses: não é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Esse exagero de preocupação, ansiedade, interesse exagerado nesse assunto é exatamente o que causou problema lá em É como Tessalônica. a gente abriu essa série de podcasts falando de pistas. E eu acho que tá aí um assunto que não adianta a gente querer coletar pistas e tentar adivinhar data e tentar encontrar correlações o tempo todo com o que já aconteceu, o que ainda não aconteceu, o que tá para acontecer, o que virá. É importante a gente conhecer, é importante a gente saber e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O que não dá é para ficar paranoico no Isso. tempo, nesse tema, né? Não. Quem tentou marcar data se Já frustrou. se frustrou. E sabe o que é pior? Isso minimiza Depõe tanto o contra. Depõe evangelho. É contra. muito ruim. Bom, mas tudo bem, aí já começa aqui chororô de pastor, né, Júnior? De É. pessoas que depõem contra o evangelho. Mas vamos lá, eu lembro que você falou que Paulo apontou para esse encontro definitivo com Jesus, a esperança, né, futura dos cristãos, e que Paulo também apontou que eles deveriam continuar vivendo com alegria, com oração e com gratidão, que foram os seus 3 tópicos da reflexão desse Isso. A sábado. esperança é futura, mas ela também tem que ser presente. E como sempre, a gente vai colocar a reflexão desse sábado já para iniciar logo após esse podcast. Então, se você não assistiu ou quer revisitar o tema, espera até o final do podcast que lá a gente já faz o link, tá bom? Mas, voltando, né? Você falou desses 3 pontos, da alegria, da oração e sempre gratidão no coração. Mas juntando com tudo que nós temos escutado até aqui, parece que muitas das pessoas que viviam em Tessalônica, eles estavam empolgados, eles estavam ansiosos, eles tinham esperança que isso acontecesse logo, Sim. que essa volta de Jesus fosse algo que aconteceria no tempo deles, no curto prazo. E aí eles acabaram deixando seus trabalhos, eles largaram seus empregos. Isso, é por isso que fé e trabalho, que foi o nosso assunto da semana passada, aparece em Tessalônica, né, Sim. nas cartas, porque Paulo precisa trabalhar a ideia de fé e trabalho com eles. Mas é exatamente um dos motivos que ele precisa trabalhar é esse, eles concentraram tanta energia nessa ideia de volta de Jesus que eles simplesmente deixam os seus trabalhos e criam uma situação muito difícil lá. Tá aí uma coisa interessante, fazendo o link com o que você comentou no sábado. Você disse que por a gente querer muito que Jesus volte, e a gente sabe que existem sinais, como você acabou de comentar, que vão anunciar, preceder esse retorno de Jesus, e que serão sinais difíceis de fome, de pandemia, de guerras, de dor, de choro. E que muitas vezes, por saber que depois disso a vinda de Jesus aí sim está muito mais próxima, o que é uma tendência é pensar assim, nossa, quanto mais terrível tiver, quanto pior tiver, Melhor. melhor, porque isso significa que Jesus está voltando. Sim. E já pensando na relação com Tessalonicenses, não era com certeza o pensamento da época, mas na hora que você para de trabalhar, você deixa de colocar comida na sua mesa, Sim. certo? As coisas iriam complicar, eles não, né? Essa questão da falta de suprimentos em casa, os dias iriam passar, a comunidade de certa forma começaria a reagir mal, começaria a ter guerras entre eles, Sim. guerra no sentido de desavenças, de problemas. E eles passaram isso, de certo eles enfrentaram. E parece que esse não é nunca o conselho de Paulo, essa questão de parar de trabalhar. Pelo contrário, né? Não parece. Ele de fato, ele foi contra isso e ele exortou, ele alertou as pessoas ali a não tomarem
essa atitude de Tem que largar continuar vivendo, né? isso, você tem que continuar vivendo. E Jesus já disse que não compete a gente saber o tempo, a época, quando ele tentar adivinhar quando ele vai voltar. E Paulo diz isso, e nós somos chamados a viver, a trabalhar, a atuar no mundo como cidadãos do reino de Deus que já começou. Exatamente. O interessante é que esse assunto do fim do mundo aí a gente vai fechando essa série de podcast aqui, né? Ele liga as duas pistas que descobrimos lá no primeiro episódio dessa série em Tessalonicenses. Uhum. A primeira pista que nós descobrimos é que nada parou o trabalho de Paulo, ou seja, ele Isso. foi impedido pelo Espírito de Jesus a ir para a Ásia e ele foi orientado a ir para a Europa. Europa. E ele entendeu isso como uma orientação do Espírito de Deus para que ele fosse até lá, porque ele tinha um chamado a exercer lá, certo? Exatamente. Apesar das frustrações, apesar das dores que ele tinha, muito Isso. possivelmente A na gente sua falou de Lucas, saúde, né? né? Saúde, Lucas, médico, foi a entrada do Lucas na equipe deles. Essa mudança de planos não o impediu de continuar, e a gente falou disso no primeiro podcast. E o trabalho fazia parte da vocação dele, né? A segunda pista foi que a percepção que ao entrar na Europa, várias coisas já apontavam para Alexandre o Grande e que de alguma forma Paulo teve um vislumbre da ação desse conquistador e a percepção de que realmente conquistaria e uniria o mundo todo. Não era o Alexandre, não era um grande político da época, mas era o Evangelho de Jesus. Como que tudo isso se liga ao tema dos fins dos tempos? Então, aqui é muito interessante. A gente chega no ponto desse podcast aqui. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo vai apresentar o que a gente costuma chamar de sinal definitivo. Esse sim, talvez, marca esses últimos minutos, essa ideia assim, puxa, entramos nesses momentos finais da história desse mundo como a gente o conhece. Sim, hoje a gente vai falar sobre o anticristo e é disso que você vai entrar agora, certo? Até agora a gente só Isso. tá fazendo a abertura do Só, podcast. exatamente. O reino, ele será definitivamente estabelecido, mas parece que nesse momento final, Paulo diz que vai surgir esse anti-herói, né? A tentativa final de um poder escravizador que tentará pela última vez conquistar o mundo. Na verdade, esse tema se repete ao longo da história. Grandes impérios já existiram no mundo, né? Egípcio, grego, romano. Aham. A gente poderia falar recentemente Estados Unidos, China. Todos esses impérios, eles trazem coisas muito positivas, mas Sim, de alguma forma eles vão apresentar a injustiça humana. sim. De alguma forma, a injustiça vai estar presente nesses grandes impérios Eles pela trazem algum tipo de escravização. Exatamente, de alguma forma a injustiça vai aparecer neles. E aí, nesse elemento final, parece que se reúne todo esse poderio de forças malignas e destruidoras que a Bíblia vai chamar de anticristo. Mais uma vez, acho que é importante a gente deixar claro aqui que a gente não está dizendo que a China e os Estados Unidos são os Não, anticristos, não tá? falamos nada Porque disso. se você começar a estudar sobre o tema, você vai ver que tem diversas pessoas que ligam o nome do anticristo a uma figura pública ou algum país ou alguma superpotência. E é tão perigoso quanto tentar adivinhar a data. Então, se esse é um tema que faz parte aí da sua curiosidade, cuidado com os charlatões, tá? Porque Aqui a gente aparece não um vai monte. fazer, não tem mãe de Ná aqui, né, Júnior? A Não, com gente não vai tentar certeza fazer não. previsão nenhuma. Aqui a gente vai tentar ser bastante consistente com o que está escrito na Bíblia e não tentar ficar predizendo ou tentando adivinhar o que vai acontecer, Vamos para o tá? texto? É 2 Tessalonicenses capítulo 2. A Beleza. gente vai lendo e comentando. Ok. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso encontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Bom, aqui Paulo está somente afirmando que eles não deveriam ser facilmente enganados Que é o por que a nada. gente está falando para vocês também. Não se Exatamente. deixe ser enganado por charlatões. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição.
Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Eu acho interessante porque às vezes eu fico querendo estar nesse lugar que Paulo falou dessas coisas, porque parece que ao dizer isso, que ele falou muito mais do que o que ele escreveu pra gente, né? Mas enfim, eu acho que aqui vale a pena para os nossos ouvintes ressaltar a palavra apostasia, Aham. que ele fala assim, então, ó, nada disso vai acontecer antes que venha A a apostasia. apostasia. Bom, em Explica pra resumo, gente o que é apostasia. ela significa a ideia de um afastamento completo, um movimento intenso, decidido da sociedade como um todo em se afastar completamente de De Deus. certa forma, a gente já vê uma pré-onda disso acontecer. Então, mas é por isso que vem o sensacionalismo, porque esse momento não deixará dúvidas. Ele Tá. será claro, pois se revelará o que o texto chama. O texto diz assim: quando se revela a apostasia, então vem o homem, o filho da perdição, o homem da perdição. Então, assim, as coisas estão. Mas tem algum tipo de ruptura em que não deixa dúvidas de que Deus ele foi abandonado. Sim, exatamente. Então, hoje, a gente pode dizer que durante toda a história desses últimos dias, de Jesus para cá, né, esses 2000 anos de história, a gente tem momentos e situações em que a gente percebe pessoas em apostasia, mas essa parece que é uma concentração muito forte desse processo de apostasia, e aí essa oposição a Deus, ela é extremamente sedutora, porque esse que se opõe não vai. Essas coisas dá para ir pegando no texto. Ele não diz que Deus não existe, ele diz que ele é Deus. Então, ele não aponta para um movimento ateísta ou algo parecido com isso. Ele não tira, então aí você me corrige, né? Você acabou de me corrigir. Ele não diz que Deus não existe. Pelo contrário, vai ser um movimento. Não sei se a gente vai poder chamar de religioso, porque o termo religioso está sendo muito questionado hoje, o conceito, né? Mas que de alguém que vai ocupar o lugar de Deus e Isso. que vai exigir adoração. Por isso que a gente chama de anticristo. Na Bíblia é chamado de anticristo como se tentasse ocupar esse lugar que é somente de Jesus. Bom, e agora, vamos continuar? E agora é o texto. Tá. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha que interessante esse texto, essa parte, porque fala bem aquilo que você falou ali em cima, né? O mistério da iniquidade já está em ação. Então, assim, esse processo de apostasia Ele já começou. já está em ação. Só que tem algo que o detém. Muitas são as teorias sobre o que o detém. E o texto não é claro, a gente não tem clareza do que é. Alguns vão dizer que é o próprio amor e a graça de Deus que ainda o detém, e aí quando Deus tira essa manifestação do seu amor e da sua graça. Alguns vão dizer que é a presença do Espírito Santo sobre a igreja, quando Deus tirar. Alguns vão dizer que é a própria ideia da lei de Deus como estilo de vida. Enfim, são várias opções, mas o que é importante perceber aqui nesse trecho é que quando esse algo for tirado, e quem sabe quem estiver vivo ali vai identificar, porque a clareza da chegada desse poder destruidor será muito evidente, porque aí ele vai se manifestar na sua plenitude. Só que, por que dá para dizer, portanto, que a gente aí sim está nos últimos minutos finais? Porque o texto ele vai explicar mais sobre o anticristo, mas ele já dá a conclusão nesse verso. O Senhor Jesus o destruirá Com o sopro da sua Ou seja, boca, vai ser fácil. com a sua vinda. Não existe luta aqui, não existe uma coisa do bem contra o mal, não existe uma guerra. Não. Gente, acho que tem que ficar muito claro, aonde há a luz e a presença do Espírito Santo, onde Jesus reina, não há a mínima possibilidade do domínio das trevas se fazer presente. Existem religiões que são maniqueístas.
Maniqueístas é a ideia de dois poderes em igualdade, em pé de igualdade, o bem contra o mal lutando. Por vezes, em alguns aspectos do cristianismo, a gente vê esse discurso, né, de uma luta do bem contra o mal. Sim. Mas para a Bíblia não é maniqueísta. Deus é todo-poderoso sobre o universo e tudo aquilo que acontece está sob a sua permissão, sob a sua decisão dentro de um plano muito maior que por vezes foge à compreensão humana. Eu vou abrir um parênteses aqui, não tem nada a ver com o texto, mas eu já ouvi dizer, gente, falar que, nossa, tem coisa que eu não oro de voz alta, em voz alta, que é para o inimigo não ouvir e não tentar impedir. Ore de voz alta. Porque se Deus, Eita! se Deus Tá se você corajosa entregou, hoje, hein? não, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você o convidou para morar no seu coração, não existe trevas que sejam capazes de fazer uma ação dessa forma. Vou ouvir o que o Júnior tá pedindo para eu atrapalhar o Júnior. Se a sua vida, a sua casa estão entregues ao Senhor Jesus, não existe trevas na sua casa. Não existe inimigo na sua casa. Então, ore em voz alta. E se males vierem sobre a sua vida, não tenha dúvida, é permissão de Deus para forjar o seu caráter, para fazer com que a sua fé seja provada e para fortalecer a sua fé. Mas não pense que é o inimigo tentando acabar com você. Fechou parênteses. Fecha parênteses. Só é bom, dentro do seu Vai abrir o parênteses... parênteses de novo? Vou colocar junto aí, porque a gente já falou em algumas situações no Radiação sobre tragédias, né? Então, assim, tragédias acontecem. Ouça o podcast de Tiago. Tiago, procura aí na playlist Tiago, você vai gostar. Vou fechando parênteses. Continuando o texto. Bom, vamos lá. O texto continua dizendo: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Bom, perceba os detalhes aí que novamente apontam para um poder dessa linha religiosa. Sinais e maravilhas, formas de engano da injustiça. Sim. Será um poder sedutor e vão crer na mentira. A gente joga ali tem um efeito de causa e consequência muito grande, né? Não é que Deus rejeita as pessoas, é que as pessoas rejeitaram. Então elas são entregues a esse poder sedutor e entregues a crer na mentira. Porque a gente tem livre-arbítrio, não porque Deus é um Deus permissivo, mas é que nós temos livre-arbítrio para fazer as nossas próprias decisões. E nesse caso aqui, a Bíblia está deixando claro que muitos irão se afastar de Deus. Sim, eu costumo dizer que essa manifestação de poder será clara, mas, por outro lado, ela é exatamente a solução que o mundo diz ou acha que precisa. Sinais, maravilhas, parece que tudo vai se ajustar. Esse engano da injustiça, de alguma forma, ele traz para o mundo uma solução para as diversas questões da humanidade. Porque se é verdade os sinais, se eles vão se concretizar, o mundo vai estar carente por Exatamente. um respiro, carente de um momento de paz. E é justamente uma falsa paz que esse anticristo vai trazer. A questão a gente está diante de uma divindade e a gente precisa aprender a diferenciar isso. E às vezes, a gente tem falado nessa série nos sábados, né, no Novo Olhar sobre a Igreja, às vezes a igreja se distancia dessa verdade e ela mesma, em algum aspecto, ela pode participar do processo do engano, por incrível que possa parecer. Lembra, esse assunto está relacionado à segunda pista, Alexandre o Grande.
A ideia de que Paulo está diante do fato de que ele está diante do maior conquistador da sua época e ele olha para aquilo e ele pode ter pensado ali, ele pode ter vivido a circunstância de estar diante do poder do evangelho que iria conquistar todo mundo, não no sentido escravizador, mas no sentido libertador, de unificar todo mundo no evangelho em Cristo Jesus. Qual o poder que vai estar fazendo sinais, maravilhas e resolvendo o problema do mundo? Enquanto esse poder for o poder da força, o poder da sedução, o poder de algum tipo de injustiça, um poder dominador, esse não é o poder do amor. Por mais que ele se diga um poder religioso, por mais que ele seja um poder que faça milagres, desse sucesso do ponto de vista de um poder que não seja o poder do evangelho. É interessante isso, porque a Bíblia fala que, que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. Se na época de Paulo não era assim, se na época de Paulo não era um poder através da força, da guerra ou da goela abaixo, não vai ser agora que vai ser dessa mesma maneira. A palavra de Deus não muda. Exatamente. O símbolo do evangelho, a marca do cristão não é a coroa, não é o cetro, não é a arma, é a cruz. Sim. A cruz é o poder que une o mundo todo É um por símbolo meio de Jesus. antagônico. Antagônico, exatamente. Qualquer poder que não tiver em sua base o amor, a graça, a misericórdia e os valores da cruz podem se parecer com Deus, mas não é Deus. Isso eu achei Porque que... Deus é amor. Deus, a grande definição que a gente tem na Bíblia sobre Deus é amor. O poder que conquistou o mundo em Cristo Jesus foi o poder do seu sofrimento e da sua morte e da sua ressurreição. É no sofrimento e na morte, por meio da cruz, que Cristo conquista todas as coisas. Não foi com arma, não foi chamando os anjos para não deixar ele subir para a cruz. Não foi usando todo o poder que ele poderia usar sendo Deus. Por quê? Porque o poder de Deus é o poder do amor. É isso que vai ajudar a gente a não ser seduzido por esse anticristo, porque ele vai fazer tudo, mas talvez ele não tenha a marca da cruz. E aí você pode estar perguntando, gente, como que eu reconheço isso? Meu Deus, e como que eu não caio nisso? Esteja próximo de Jesus, mantenha seu relacionamento com Ele, medite na sua palavra, estude, vá atrás. Podcasts como esse te ajudam a conhecer mais sobre a Bíblia. O Movimento Radiação está aqui para te ajudar a aprofundar a sua visão de fé. Não no sentido de você seguir tudo que a gente fala. Não, pelo contrário, da gente ser um ajudador desse processo, de te ajudar a entender, a tirar suas dúvidas, a compreender mais sobre o Evangelho de Cristo. Não se distancie, não acredite em tudo que você ouve, pelo contrário, tire as suas próprias conclusões, abra a Bíblia, leia, compreenda. O que você tiver dúvidas, busque em fontes confiáveis. Aí eu vou puxar a sardinha, né? Lógico que o Movimento Radiação é uma fonte confiável e a gente pode te indicar outras fontes confiáveis também para alimentar a sua fé e aprofundar, sair do rasinho, sair da fé superficial e aprofundar o seu relacionamento com Jesus. É isso, eu acho que essa frase final é fundamental, porque tudo está baseado, a fé, a nossa fé, ela não pode se afastar da cruz. Nunca. No dia em que a nossa fé se afasta da cruz de Jesus, a gente tem uma religião, mas talvez a gente não tenha Jesus Cristo. É isso aí. Então a gente tem que ficar ali, ao pé da cruz, compreendendo o que foi feito na cruz. E esse aprofundamento na fé, ele nunca se dá longe da cruz. E o capítulo 2 termina assim, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Veja como Paulo termina. Sabe assim? Nossa, mas o mundo está acabando. Faça o bem. Não é quanto pior, melhor. Faça o bem, em atos e em palavras. Continue confiando no Senhor Jesus Cristo. Mantenha a esperança. Isso aí. Porque é Ele que vai dar ânimo aos nossos corações. Lembrando
que o contrário da tristeza não é alegria e o contrário da alegria não é a tristeza. Não. Parafraseando o que você disse no encontro, ou seja, a gente vai estar em tempos difíceis, mas o Espírito Santo de Jesus nos trará consolação, boa esperança pela sua graça, e isso vai nos dar ânimo aos nossos corações e nos fortalecer. Só é fortalecido quem está aos pés da cruz, ao lado de Jesus. É isso. Fechamos? Sim. Excelente, amém. Amei. Legal. Pessoal, boa semana. Que essa palavra, ela não traga medo ao seu coração, mas o encoraje a aprofundar o seu relacionamento com Jesus Cristo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.